Olá, galerinha, buenos dias, como estão? Voltamos hoje com nossos vídeos, né, nas nossas aulas online. E eu queria passar algumas informações para vocês antes da gente iniciar realmente o nosso conteúdo dessa semana. Nós vamos começar conteúdos de segundo bimestre, tá bom? A gente encerrou o assunto do segundo bimestre, quando a gente fez até a nossa atividade avaliativa para fechar a nota do primeiro bimestre. E hoje a gente vai começar outros assuntos, né? Para depois a gente fazer uma prova, vamos ver daqui para lá, né? Mas uma coisa que eu quero que vocês façam a partir de hoje é todo vídeo, certo? Todo vídeo que a gente for apresentar com aula nova, eu quero que vocês estejam com caderno, lápis, certo? O estojo de vocês. Tudo que eu passar para vocês na aula, conteúdo, eu quero que vocês coloquem no caderno, tá certo? Por exemplo, hoje eu vou apresentar para vocês alguns slides. Nesses slides tem explicação, tem conteúdo, tem regrinhas, tá? Então, essas regrinhas vocês devem passá-las para o caderno. Detalhe, se quando eu for passando vocês não conseguem acompanhar, então vocês esperam eu explicar aquela parte, dá pausa no vídeo e anota tudo aquilo, tá certo? Se for precisar assistir mais de uma vez, assistam, tá? Assistam ele, porque isso vai ser melhor para vocês e melhor para a gente depois de uma revisão, porque vocês vão estar com esse conteúdo no caderno, tá certo? Então, vamos para o nosso conteúdo hoje, tá certo? Então, gente, como a gente viu, né, na nossa videoconferência de ontem, que a gente iniciou o assunto de advérbios, eu só vou dar uma recapitulada aqui, rápida, tá certo? Vou passar. Ficou faltando eu apresentar para vocês 3, tá certo? Ficou faltando apresentar 3 para vocês. Porque assim, vocês vão precisar também na atividade, tá certo? Então, já expliquei o que é advérbio para vocês, mostrei, né? Trabalhas mucho. Mucho é o advérbio. Um advérbio de quê? Um advérbio de quantidade, certo? Aí existe os advérbios de afirmação, que sejam os advérbios de afirmação, aqueles que servem para afirmar algum fato, tá bom? Afirmar algum fato que está acontecendo ou que já aconteceu. Os de quantidade, ou seja, aqueles advérbios de intensidade ou de quantidade, que o nome já diz, né? Que eles vão mostrar a intensidade do que está acontecendo ou então a quantidade do que está acontecendo. Exemplo: además, bastante, casi, más, menos, mucho, muy, pouco, tan e tanto. Como eu falei para vocês, não existe só esses, existem outros também. Esses são os que a gente encontra mais, tá certo? Esses são os mais habituais que a gente consegue achar por aí, tá bom? Existem os de lugar, né? Que eles vão situar o sujeito, a ação em um determinado local. Existem os de modo, né? Que são esses. Os de negação, que é aqueles que está dando fazendo uma negação àquele fato ou o que está acontecendo, né? Como a gente falou na videoconferência. O de ordem, que foi aquele que eu falei para vocês, que eles são os mais fáceis de identificar. Por que eles são os mais fáceis? Porque além de eles serem os maiores, né, em questão de extensão, eles terminam com mente. Então, todo advérbio que termina com mente, ele é um advérbio de ordem, certo? De tempo, que ele situa um fato ou alguém em um espaço temporal, tá bom? De dúvida, tá certo? De dúvida faltou explicar para vocês um pouquinho sobre ele, certo? O que é os advérbios de dúvida, tá bom? São aqueles que eles indicam uma incerteza ou uma hesitação, tá? Quais são? Eles são menos, tá bom? Eles são menos como os de modo. Acaso, quizá, provavelmente, possivelmente, tá certo? Então, esses são menos. E esses são os que a gente encontra mais, tá bom?
Como eu falei para vocês também na nossa videoconferência, todas essas classificações dos advérbios, eles têm suas locuções adverbiais. E o que são as locuções adverbiais? Que eu achei interessante trazer para vocês, para ficar mais claro o que a gente viu hoje. Locuções adverbiais são a combinação de duas ou mais palavras que funcionam como advérbios, né? Como aquele que eu disse a vocês, a lo lejos, né? A lo lejos, que é uma locução adverbial de tempo. Então, é uma combinação de duas ou mais palavras. 2, 3, depende da necessidade, tá bom? As palavras que formam a locução geralmente perdem seu significado original e adquirem em conjunto um novo significado que pode guardar ou não relação com a palavra de origem, tá certo? Como aquele exemplo que eu mostrei para vocês, assim, assim, né? Assim, assim, que significa mais ou menos. Então, essa junção, né? Essa combinação dessas palavras, elas podem guardar o mesmo significado ou não. Elas se relacionarem a outro significado distinto, tá certo? E essas locuções, elas podem ser classificadas da mesma forma que a gente apresentou, de tempo, de lugar, de quantidade, de modo, de dúvida, de afirmação e de negação, tá? Eu vou só mostrar algumas para vocês. De tempo, elas vão responder a pergunta quando, né? Quando aquilo aconteceu, tá certo? Então, aqui tem alguns exemplos. En el santiamén, al amanecer, de quando em quando, al instante, el día menos pensando, né? Então, essas são algumas locuções de tempo, tá certo? Locuções de lugar. Elas tentam responder a pergunta onde aquilo está acontecendo. Exemplo, a medias, a lo lejos, como mostrei para vocês à tarde, em alto, de cerca, desde lejos. Então, tem a locução e o que ela representa para a gente, tá certo? Como é que a gente pode interpretar elas. Existe também as de negação, tá? Nunca mais, nunca jamás, em mi vida, em absoluto, de nenhum modo. Tá vendo? 2 ou 3 palavras que é a combinação. De dúvida, que é aquela de dúvida. Talvez, a lo mejor, né? De quantidade, por pouco, ni mais ni menos, más aún, a lo máximo, de menos. Aqui em quantidade a gente já pode ver uma locução adverbial com 4 palavras, tá vendo? 4 palavras, ni mais ni menos, na quantidade exata. O que significa? A gente não vai interpretar nem mais nem menos. A gente vai interpretar na quantidade exata, tá bom? Os de afirmação, sem dúvida, por supuesto, en efecto, desde luego. Os de modo, a bocarrajo, abraço partido, a puerta cerrada, a perna suelta, a menudo, tá? Esses são de modo. Eles vão tentar responder aquela pergunta como, tá? Como. Entenderam? Tá certo? Essa foi só uma pequena explicação do que ficou faltando na nossa videoconferência, que eu achei interessante acrescentar essas locuções para ficar mais claro para vocês, tá bom? Pronto, então como vocês viram, o conteúdo ele tem explicação, certo? Ele é gramática, tá certo? Coloquem no caderno, como já avisei, tudo que foi passado aqui, vocês coloquem no caderno. Com relação à atividade, tá? Uma coisa muito importante que eu quero que vocês prestem atenção na atividade, tá bom? O que está acontecendo muito, a gente solicita para vocês que vocês anotem tudo no caderno, perguntas e respostas. Depois, quando retorna para mim, só vem resposta. Eu não vou aceitar, tá bom? Não vou aceitar. Eu quero perguntas e respostas no caderno, da mesma forma que conteúdo, tá certo? Então, nossa atividade hoje será desse jeito. Eu vou colocar aqui nas atividades complementares, vocês escrevam no caderno as perguntas e respondam, tá bom?
Uma coisa muito, muito, muito essencial. Quando vocês fizerem a atividade, me envie uma foto, tá? Me envie uma foto. Primeiro bimestre eu tive que estar cobrando bastante isso de vocês. Até no último dia, né? Tá cobrando mandar a atividade. E ainda teve gente que não mandou. Tá certo? Então é muito importante vocês colocarem esse assunto em dias. Tá certo? Colocarem essas atividades em dias. Para não se atrasarem tanto e não se prejudicarem. Tá certo? Então, façam a atividade com calma, com paciência. Não precisa pressa. Tá certo? E até semana que vem. Tchau!